Fala rapaziada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal S Palpites. No vídeo de hoje estarei analisando o jogo deste domingo, lembrando que sempre deixo 2 bilhetes prontos para vocês e um bilhete de alavancagem no final do vídeo. Você que está chegando agora no canal já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo, beleza? Bora para as análises. Campeonato escocês, temos a equipe do Celtic jogando fora de casa. A equipe não perde há 4 jogos, sofreu gol nas suas últimas 3 partidas, teve mais de 2 gols em 80% dos seus últimos 10 jogos, ambas marcam em 6 dos últimos 7 jogos, largou em vantagem e venceu o primeiro tempo em 7 das suas últimas 9 partidas. Confronto frente a frente entre as equipes, o Celtic venceu os últimos 7 e não perde há 20 confrontos. Meu palpite para este jogo é fora para vencer ou mais de 2 gols e meio na partida, um possível placar exato de 3-0 fora. Pelo campeonato holandês, temos a equipe do AZ estreando na competição, primeira rodada para a equipe. A equipe joga em casa, vem de 4 vitórias seguidas, não perde há 7 jogos, não sofre gols há 3 e largou em vantagem em 5 dos seus últimos 7 jogos. Contra um adversário que sofreu gol nos seus últimos 6 jogos, teve mais de 2 gols em 4 das suas últimas 5 partidas e ambas marcam em 4 das suas últimas 5 partidas. Confronto frente a frente entre as equipes, o AZ venceu as últimas 5 e não perde a 8 confrontos diretos. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de 2 gols e meio na partida, um possível placar exato de 3-1 casa. Ainda pelo holandês, temos a equipe do Feyenoord jogando em casa, estreia da equipe na competição. A equipe sofreu gol nos seus últimos 4 jogos e recebe um adversário que não perde há 3 partidas, largou em desvantagem em 5 dos seus últimos 7 jogos. Dos últimos confrontos frente a frente entre as equipes, o Feyenoord não perde há 8 confrontos, ambas equipes marcaram 80% dos últimos 10 confrontos e tivemos mais de 2 gols em 5 dos últimos 7 confrontos. Meu palpite para este jogo é casa para ganhar o primeiro tempo ou mais de 1 gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-1 casa. Pela Premier League, temos a equipe do Brentford recebendo a equipe do Tottenham. A equipe do Tottenham, que sofreu gol nas suas últimas 7 partidas, teve mais de 2 gols e meio e ambas marcam nos seus últimos 7 jogos. A equipe do Brentford não vence há 5 partidas e não perde há 3 confrontos diretos contra o Tottenham. Meu palpite para este jogo é fora com empate ou mais de 1 gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-1 fora. Na República Tcheca, temos a equipe do Slavia Praga jogando fora de casa. A equipe vem de 4 vitórias seguidas, 3 na competição. A equipe não perde há 12 jogos, teve mais de 2 gols em 80% das suas últimas 10 partidas, largou em vantagem nos seus últimos 6 jogos e venceu o primeiro tempo em 5 das suas últimas 7 partidas. Em confrontos frente a frente entre as equipes, o Slavia Praga não perde há 15 confrontos. Meu palpite para este jogo é fora para vencer o primeiro tempo ou mais de 2 gols e meio na partida, um possível placar exato de 3-0 fora. Campeonato Brasileiro Série A, temos Atlético Mineiro e Bahia. O Atlético Mineiro é o 10º colocado no campeonato e recebe o Bahia, que é o 16º colocado. A equipe do Bahia não perde há 3 jogos, teve menos de 3 gols em 6 das suas últimas 7 partidas. Dos últimos confrontos frente a frente entre as equipes, ambas marcaram em 5 dos últimos 7 e o Atlético Mineiro largou em vantagem em 5 dos últimos 7. Meu palpite para este jogo é casa com empate ou mais de 1 gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Na Bélgica, temos a equipe do Bruges jogando fora de casa. A equipe empatou na primeira rodada e venceu a segunda. Agora joga contra uma equipe que não perde há 5 jogos, largou em vantagem nos últimos 5, venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5. Das últimas vezes que as equipes se enfrentaram, tivemos mais de 2 gols nos últimos 6 confrontos e o Bruges largou em vantagem em 5 dos últimos 6. Meu palpite para este jogo é ambas equipes marcam ou mais de 2 gols e meio na partida, um possível placar exato de 3-1 fora. Na Áustria, temos a equipe do RB Salzburg jogando em casa. A equipe venceu as 2 primeiras rodadas, teve mais de 2 gols e largou em vantagem em 5 dos seus últimos 6 jogos. E joga contra uma equipe que vem de 3 vitórias seguidas, largou em vantagem em 7 dos últimos 9 jogos. Confronto frente a frente entre as equipes,
o RB não perde há 17 confrontos. Tivemos mais de 2 gols em 5 dos últimos 6 e o RB venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 e largou em vantagem nos últimos 8. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 2-1 casa. Campeonato norueguês, temos a equipe do Lillestrøm contra a equipe do Viking. O Viking vem de 5 vitórias seguidas na competição, 6 seguidas no geral, largou em vantagem nos seus últimos 7 jogos. A equipe da casa sofreu gol nas suas últimas 10 partidas, teve mais de 2 gols e ambas marcam em 5 dos seus últimos 6 jogos e venceu o primeiro tempo em 4 das suas últimas 5 partidas. Das últimas vezes que as equipes se enfrentaram, tivemos mais de 2 gols em 5 dos últimos 7 e a equipe do Viking largou em vantagem em 6 dos últimos 8 confrontos. Meu palpite para este jogo é ambas equipes marcam ou mais de 2,5 gols na partida, um possível placar exato de 2-2. Premier League, temos Chelsea e Liverpool, clássico inglês já na primeira rodada. A equipe do Chelsea não perde há 7 jogos, contra um Liverpool que teve mais de 2 gols nas suas últimas 6 partidas, ambas marcam em 6 das últimas 7 e largou em vantagem nas suas últimas 6 partidas. Últimos confrontos entre as equipes, o Liverpool não perde a 6 confrontos diretos, viemos de 4 0-0 seguidos. Meu palpite para este jogo é fora com empate ou menos de 3,5 gols na partida, um possível placar exato de 1-1. La Liga, Campeonato Espanhol, rodada 1, temos Vila Real e Real Betis. A equipe do Vila Real não vence há 5 jogos, sofreu gol nos últimos 5, teve mais de 2 gols em 7 das suas últimas 9 partidas. Enquanto o Real Betis não vence há 3 jogos, sofreu gol nos últimos 3 e largou em desvantagem do placar em 5 dos últimos 6. Meu palpite para este jogo é menos de 3,5 gols na partida ou casa com empate, um possível placar exato de 1-0 casa. De volta ao campeonato francês, temos a equipe do Strasbourg jogando em casa contra o Lyon. Rodada 1, a equipe do Lyon vem de 4 derrotas seguidas, não marca gols há 4 jogos, sofreu gol nas suas últimas 6 partidas e largou em desvantagem nas últimas 6. A equipe da casa não perde há 3 jogos, teve mais de 2 gols nos últimos 6 jogos, ambas marcam em 7 dos últimos 8 e largou em vantagem em 4 dos seus últimos 5 jogos. Confronto frente a frente entre as equipes, tivemos mais de 2 gols em 5 dos últimos 6 confrontos e ambas marcam em 90% dos últimos 10 confrontos. Meu palpite para este jogo é mais de 1,5 gols na partida ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 2-1 casa. Na Turquia, temos a estreia do Fenerbahçe jogando em casa. A equipe vem de 4 vitórias seguidas, teve mais de 2 gols e largou em vantagem em 4 das suas últimas 5 partidas. Das últimas vezes que as equipes se enfrentaram, nós tivemos mais de 2 gols e ambas equipes marcaram nos últimos 5 confrontos. O Fenerbahçe largou em vantagem em 5 dos últimos 7 confrontos. Porém, a equipe visitante não vence fora de casa há 3 jogos, vem de 3 derrotas seguidas jogando fora de casa, enquanto a equipe do Fenerbahçe vem de 2 vitórias seguidas jogando em casa. O Fenerbahçe para mim é favorito para este jogo. Dito isso, meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de 1,5 gols na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Campeonato Brasileiro Série A, América Mineiro e Goiás. O Goiás vem de vitória importantíssima na competição contra a equipe do Fortaleza jogando em casa, é o 15º colocado, e visita a equipe do América Mineiro que vem de 2 derrotas seguidas na competição e é o lanterna do campeonato. Porém, o América Mineiro houve uma troca de técnico, a equipe vem de uma classificação importantíssima na Conmebol Sul-Americana e precisa virar a chave no Campeonato Brasileiro para não sofrer o rebaixamento. A equipe da América Mineiro sofreu gol nos seus últimos 9 jogos, teve mais de 2 gols em 7 das suas últimas 9 partidas, ambas marcam nas suas últimas 9 e largou em desvantagem do placar em 4 das suas últimas 5 partidas. Dados importantes das últimas vezes que as equipes se enfrentaram: o América não perde para o Goiás há 4 confrontos, porém, ambas equipes marcaram em 4 dos últimos 5 confrontos, sendo que nos 5 o América largou em vantagem do placar. Meu palpite para este jogo é mais de 1,5 gols na partida ou casa com empate,
um possível placar exato de 2-1 casa. Corinthians e Curitiba na Arena. O Corinthians é o 14º colocado, tem uma chance importantíssima de somar mais 3 pontos, já que joga diante da sua torcida, vem de classificação na Conmebol Sul-Americana, a equipe não perde há 10 jogos, encaixou o time, teve mais de 2 gols e ambas marcam em 4 dos seus últimos 5 jogos. Das últimas vezes que as equipes se enfrentaram, o Corinthians não perde por Curitiba 16 confrontos, marcou nos últimos 5, teve mais de 2 gols em 4 dos últimos 5 e ambas equipes marcaram em 80% dos últimos 10 confrontos. Meu palpite para este jogo é caso empate anula ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Jogaço agora no Campeonato Brasileiro, temos Grêmio e Fluminense. O Grêmio é o 6º colocado contra o Fluminense, que é o 3º. O Grêmio chegou a ser vice-líder, porém vem de 2 tropeços na competição, uma derrota e um empate, e joga diante da sua torcida para tentar se recuperar no campeonato. Já o Fluminense vem de 2 vitórias importantíssimas no campeonato e uma classificação para as quartas de finais da Libertadores. A equipe do Fluminense não perde há 4 jogos, teve menos de 3 gols em 8 das suas últimas 9 partidas. Já o Grêmio não vence há 3 partidas, sofreu gol nos últimos 3, largou em desvantagem do placar em 6 dos seus últimos 7 jogos. Porém, o Grêmio vem de 4 vitórias seguidas em cima da equipe do Fluminense e não sofreu gols nas últimas 4. Meu palpite para este jogo é mais de um gol e meio na partida ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 2-1 casa. La Liga, temos a estreia do Barcelona na competição, visita a equipe do Getafe. A equipe do Barcelona vem de 3 vitórias seguidas, teve mais de 2 gols em 7 dos seus últimos 9 jogos, largou em vantagem nos seus últimos 5 jogos. Meu palpite para este jogo é fora para vencer ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 fora. Campeonato Brasileiro Série B, temos Vitória e Ceará. O Vitória é o 3º colocado com 41 pontos e recebe o Ceará, que é o 9º com 33. A equipe do Ceará não perde há 3 jogos e largou em vantagem em 5 dos seus últimos 7 confrontos. Meu palpite para este jogo é casa com empate ou menos de 3 gols e meio na partida, um possível placar exato de 1-0 casa. Campeonato Brasileiro Série A, temos Flamengo e São Paulo, promessa de jogaço. O Flamengo é o 2º colocado contra um São Paulo que é o 9º. O Flamengo vem de uma derrota no campeonato, levou 3-0 contra o Cuiabá e logo após sofreu 3-1 para o Olímpia na Libertadores e teve uma trágica eliminação. A equipe vive altos e baixos no ano, perdeu todos os títulos que disputou, porém tem um elenco muito qualificado e devemos olhar um pouco para isso e ver o que será feito daqui em diante. Dito isso, eu vou ficar com o pé atrás um pouco com o Flamengo até que isso seja resolvido. A equipe do São Paulo teve menos de 3 gols em 4 dos seus últimos 5 jogos. Porém, confronto frente a frente entre as equipes, o Flamengo venceu os últimos 6 contra o São Paulo. Nós tivemos mais de 2 gols em 80% dos últimos 10 jogos. O Flamengo largou em vantagem nos últimos 5 confrontos e venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 confrontos. Meu palpite para este jogo é mais de um gol e meio na partida ou ambas equipes marcam, um possível placar exato de 2-1 casa. Lembrando, façam a gestão, existem altos e baixos dentro do clube, não joguem pelo clubismo. Beleza, rapaziada? Vamos focar no longo prazo. Vamos agora ao último palpite do dia, Fortaleza e Santos pelo Campeonato Brasileiro. O Fortaleza que faz uma excelente Sul-Americana, porém a equipe precisa se recuperar no Brasileiro, vem de 4 derrotas seguidas na competição. A equipe do Santos não vence há 4 jogos, sofreu gol nos últimos 6, teve ambas marcam em 4 dos últimos 5 jogos. É uma grande chance para a equipe do Fortaleza se reestabelecer no campeonato, já que o Santos não conta com seu principal centroavante, que é o Marcos Leonardo. Eu vou a favor do Fortaleza para este jogo.
Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de um gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Família, gostaria de agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui. Lembrando, curtiu o nosso trabalho, deixa aquele like para estar fortalecendo. Se inscreve no canal e nos ajude a bater as nossas metas. Logo mais tenho novidades para vocês. Estamos sempre buscando melhorar, trazer vídeos da forma que vocês gostam. Fico muito grato por pessoas estarem chegando cada dia mais. Compartilha com um amigo, nos ajude a aumentar a nossa comunidade. E vamos fazer uma coisa, deixa aqui nos comentários da onde que vocês estão me assistindo, beleza? E se puder, deixa aquela mensagem de apoio, que estamos em busca dos nossos sonhos e vou sempre fazer o melhor para trazer os melhores resultados para vocês. Show de bola? Gostou do nosso trabalho e tem interesse em fazer parte do nosso grupo Free ou VIP? O link de acesso está aqui nos comentários fixados. Espero por vocês.